Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos e bem-vindas ao plenária comentada da 197ª Sessão Ordinária de Julgamento do Tribunal do CAD, que ocorreu no dia 25 de maio de 2022. Eu, Vivian Fraga, estou aqui com os nossos comentaristas Flávia Chiquito e Guilherme Ribas. Vou destacar o primeiro informe da sessão, mais um documento de trabalho do DEE, mensuração dos benefícios esperados da atuação do CAD em 2021. O estudo tem sido divulgado anualmente pela autarquia desde 2019 e faz parte de uma tendência das autoridades antitruste em todo o mundo de estimar os benefícios esperados de suas ações e políticas públicas na defesa da concorrência. A pauta estava muito enxuta, eram 3 itens, 2 atos de concentração e um APAC. O primeiro item da pauta, que envolvia o ato de concentração da Bunge e da cervejaria Petrópolis, foi adiado a pedido do conselheiro relator Gustavo Augusto, porque às vésperas da sessão, a Bunge apresentou um ACC e o conselheiro, então, relatou que deveria ser importante que todos os demais conselheiros pudessem ler a proposta de ACC. Então, houve esse adiamento somente por uma sessão. Flávia, você fala dessa inversão do terceiro item da pauta que foi para o segundo, por favor? Olá, Vivian. Olá, Guilherme. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu vou comentar o terceiro item da pauta, que, na verdade, foi invertido e virou o segundo. É um APAC, um procedimento administrativo para apuração de ato de concentração, instaurado por meio de denúncia formulada pela Suez S.A., com o objetivo de apurar um ato de concentração consumado antes da apreciação do CAD. Esse ato de concentração tinha como requerentes a empresa Eng S.A. e a Veolia Environment S.A. De acordo com a Suez, a operação teria consistido na aquisição de ações detidas pela Eng e representativas de 29,9% do capital social e votante da Suez por parte da Veolia. Assim, diante da efetiva transferência das ações da vendedora para a adquirente, a representante solicitou a nulidade da operação, de modo a tornar sem efeito a transferência de ações. A conselheira desse processo foi a conselheira Lenisa Prado, e ela esclareceu que, iniciada a instrução, foram expedidos ofícios às representadas, solicitando informações. E, com as respostas, a superintendência determinou a instauração do APAC, e após a instrução, concluiu que, de fato, a operação tinha sido consumada sem anuência do CAD. E com isso, a conselheira Lenisa esclareceu que teve uma reunião realizada com os integrantes do seu gabinete, a pedido da Veolia, que manifestaram interesse em realizar o acordo junto ao CAD para o encerramento do caso. Então, esse acordo foi celebrado com o CAD, entre a Veolia e o CAD, e teve a Eng, ela participou como terceira interessada nesse acordo, tá? Ela assinou o acordo, mas como interessada, e o valor desse APAC é bastante substantivo, porque ele é o teto da legislação, que é 60 milhões de contribuição pecuniária. É um valor substantivo, até onde eu tenho conhecimento. Esse me parece que foi o primeiro caso de gun jumping que se estabeleceu como critério de contribuição, como o teto. A gente não teve acesso aos critérios em que se chegou a esse valor, né, a essa dosagem de
de prestação pecuniária, as informações estão de acesso restrito no voto, nos documentos dos autos, então a gente não sabe quais foram os critérios que foi estabelecido esse valor, mas é o valor teto de casos de gun jumping. Esse valor foi aceito pelo CAD, pela conselheira, e essa foi uma decisão unânime de todos os membros do tribunal. Todo mundo acompanhou integralmente o voto da relatora. Portanto, foi configurada a infração de gun jumping e a PAC foi homologado via acordo com base em aplicação de multa no valor de 60 milhões. É isso que tem nesse caso. Muito legal, Flávia. Acho que a gente vê, né, essas multas, né, embora não tenha sido disponibilizado o cálculo do valor da contribuição, a gente imagina aí que pelo tamanho da operação e do faturamento do grupo envolvido, ela deve ter batido no teto e por isso foi esse valor sem os descontos previstos na resolução específica. Eu vou passar aqui, oi Vivian, oi Flávia, de Cora Direito, bom estar aqui com vocês de novo nessa pauta curtinha. Vou passar para o item 2 da pauta, que foi julgado ao final. Ele é um ato de concentração que foi notificado em julho do ano passado, então é um caso que já estava no sistema há algum tempo, uma operação grande, bilionária, que era a aquisição do atacadão do grupo Big. Esse caso envolveu 386 unidades de varejo de autosserviço, 15 postos de combustíveis e 11 centros de distribuição para a realização de atividades atacadistas. A operação aí tinha, segundo as requerentes, o objetivo de expandir a atuação do atacadão, do Grupo Carrefour, nas regiões, em algumas regiões do país, principalmente Nordeste e Sul, e o grupo também permitia a expansão do grupo em mercados em que ele não está tão presente ou não tem atuação muito firme, como o clube de compras e no próprio setor de supermercados. O caso foi muito interessante, ele foi aprovado depois de uma longa e intensa instrução, teve a recomendação pela Superintendência Geral de aprovação do caso, mediante a celebração de um acordo de controle de concentrações, um ACC que foi negociado com as partes pela própria SG. Essa recomendação e esse parecer subiram para o tribunal. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Hoffmann, que fez uma análise complementar bastante detalhista e interessante. Acho que tem alguns pontos aqui bem legais para a gente comentar. Primeiro, que acho que foi um refinamento mesmo de um trabalho que foi elogiado da Superintendência Geral. Acho que o próprio conselheiro Luiz Hoffmann falou que foi um trabalho muito bem feito, mas ele refinou este caso. Então, ele queria ter certeza se em algumas localidades a análise estava correta, se tinha mesmo preocupações ou outras em que preocupações não foram sinalizadas, se eles poderiam aprovar a operação tal como descrito no ACC. Então, para tanto, eles emitiram mais de quase 200 ofícios para o mercado. Foi um task force que reuniu, segundo o conselheiro Hoffmann, diversas pessoas no CAD. Ele fez elogios lá, merecidíssimos, né, pelo tamanho do trabalho, a vários servidores. Isso é muito legal da gente ver, né? Acho que, né, dá um prestígio, um ânimo, né, para os servidores do CAD que trabalham com tanto afinco aí nesses casos, né, com o tempo correndo, com o relógio apertado. E eles, o que foi mais interessante desse caso é que eles desenvolveram
o CAD desenvolveu um programa de software específico para análise das respostas, construindo aí aproximadamente 260 cenários que permitiram avaliar melhor os diversos cenários pós-operação. Então, os números desse ato de concentração são gigantescos. A gente está falando aí, então, 115 lojas, alvos localizadas em cidades com menos de 200 mil habitantes, 271 em cidades com mais de 200 mil, complementariedade geográfica de algumas, em algumas áreas, mas sobreposição em outras. Então, assim, é um caso gigantesco. E o conselheiro Hoffmann, aí, seguindo algumas sugestões e divergindo de outras da SG, construiu cenários interessantes aqui de mercado de produto, mercado geográfico. Então, refinou, eu acho que são casos aqui para a gente ter em mente quando for olhar esse tipo de mercado, de autosserviço, supermercado. Fazia muito tempo que eu não via no CAD discussões assim tão aprofundadas, me fez lembrar até a época do conselheiro Mércio Felsky, lá em final de 90, começo dos anos 2000, agora não lembro exatamente. Consigo lembrar, viu, Gui, desse conselheiro. Acho que eu não sou dessa época. Conselheiro, eu não ouvi falar, né? O conselheiro que trazia discussões, foram as primeiras discussões sobre o mercado, e foi interessante que o conselheiro Hoffmann resgatou aí um passado de discussões, mas até dizendo que recentemente a gente não teve grandes casos no setor, e daí o posicionamento, a disposição dele de fazer uma análise mais aprofundada para dar orientação para o CAD em futuros casos, né? Sempre ressaltando que, claro, que é uma análise casuística, mas foi uma análise muito bem feita, muito detalhada. A gente pôde ouvir no voto um resumo dado, né, pelo conselheiro Hoffmann, porque é possível ler um voto grande como esse durante a sessão. Acho que, além dessa questão do software que eles desenvolveram para fazer os vários cenários possíveis pós-operação, acho que teve um passo a passo ali muito interessante no voto de como que foi feito, né? Acho que é muito didático, né? Assim como boa parte dos votos do conselheiro Hoffmann, de como ele fez a análise de mercado, de participação, de poder de mercado. Quantos mercados analisados, Gui? São muitos, Flávia. Então, a gente está falando aí de 115 lojas, né, de cidades com 200 mil habitantes, 271. Então, algumas têm repetição, mas são esses números aproximadamente. E aí a conclusão do CAD, aí, seguindo uma conclusão da SG, foi que as eficiências geradas pela operação, elas não justificavam totalmente a operação, sendo necessária a aplicação de remédios. Teve um entendimento do conselheiro Hoffmann que era necessário reforçar alguns desinvestimentos em algumas cidades, e ele removeu um desinvestimento numa cidade específica. E daí ele falou, olha, para chegar nessas conclusões, realmente a gente precisou contar com uma grande base de dados para análise do CAD, então ressaltou que isso é importante, quanto mais informação for dada, mais completa tende a ser a análise, até mais célere mesmo, ele quis indicar com isso. Falou da importância do estudo de metodologia apresentado pelas requerentes, fez um elogio, destacou aqui a celeridade que eles conseguiram analisar a operação com o software, e no final eles propuseram, então, o CAD aprovou um ACC, com algumas diferenças do ACC celebrado com a Superintendência Geral, e acho que uma delas aqui,
que é interessante, enfim, o ACC prevê remédios tanto estruturais quanto comportamentais, né? Como estruturais, ele prevê esses desinvestimentos, cláusulas rígidas de descumprimento, que o desinvestimento deve ser feito de maneira célere. Ele prevê também que vai ter tem um comprometimento das partes de tornar o negócio desinvestido viável, né, até a efetiva transferência para o comprador. E em termos de comportamentais, eles prevêem a criação de um trustee, se necessário até um trustee de desinvestimento, que eles colocaram, e as notificações de aquisição dos ativos, elas terão de passar pelo crivo do CAD, mesmo se os critérios de faturamento e não sejam atendidos. Então, esse ACC foi negociado com os requerentes, aprovado pelo tribunal, mas o ponto que eu queria mencionar é que, diferentemente do que a SG sugeriu, o negócio desinvestido ele pode ser comprado depois de a operação ser consumada. E aí, aqui, o conselheiro Hoffman, depois o presidente, até fizeram menção de que não é esse o padrão que o CAD gosta, né, que o CAD vem usando, que de Fixed First, mas que, neste caso específico, isso comportava e que eles não esperavam nenhuma dificuldade com relação ao ponto. E só para um destaque final também, que eu acho bastante interessante, a gente teve aqui um caso, como há muito tempo não víamos, de unanimidade entre os conselheiros. Então, um caso complexo, um caso desafiador, um caso com muitos mercados, muitos dados. Então, a gente acho que tem que, quando é necessário a gente pontuar, a gente faz, quando, né, a divergência às vezes causa insegurança jurídica, né, que para a comunidade antitrust e para o mercado, para o mundo empresarial, para o ambiente de negócios do Brasil, não necessariamente é positivo, mas nestes casos em que tem um consenso, num caso desse tamanho, e que aparentemente é fruto de bastante diálogo interno do CAD, pelo que a gente sentiu ali na leitura do voto e nos comentários, acho que a gente tem que tirar o chapéu pelo trabalho realizado. Acho que são esses os comentários aqui sobre esse ponto. Legal, e para os nossos ouvintes Dix de plantão, uma curiosidade, a linguagem de programação usada, nesse caso, pelo sistema cérebro, é chamada de Python. Com isso, vamos encerrar. Obrigada, Guilherme, Flávia também. Obrigada a vocês, nossos ouvintes, por nos ouvirem. Continuem ligados no nosso Plenária Comentada do IBRAcast, o podcast do IBRAC. A Plenária Comentada é um quadro fixo do IBRAcast e uma produção do IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcasts e roteirista principal, e produzida com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados, nas pessoas de André Correia e Érica Rodrigues.